Olá, sejam todos bem-vindos a mais um videocast da revista Estratégias e Soluções, uma realização da editora PSEG. Eu sou Soraya Fest, eu sou apresentadora e nós juntos vamos nos orgulhar deste Brasil do agronegócio. O Brasil recebeu neste ano pela primeira vez a certificação de país livre da febre aftosa sem vacinação, conferida pela Organização Mundial da Saúde Animal. O selo fortalece a posição do país como fornecedor de carne confiável, o que é bom para manter a nossa liderança na exportação. A produção nacional de carne bovina é uma das maiores do mundo, com mais de 200 milhões de cabeças de gado. O principal destino é a China. Mas será que a certificação pode abrir espaço para novos mercados? Bom, essas e outras perguntas serão respondidas aqui pelo nosso entrevistado, que é Tiago Bernardino de Carvalho. Ele é pesquisador do CPEA e também professor aqui do MBA USP-Exalc. Professor, seja muito bem-vindo. Olá, Soraya. Olá a todos. Satisfação participar desse projeto aqui, videocast. Importante meio de comunicação e falar do agro, né? Sou suspeito a falar porque eu gosto do agro, eu gosto da nossa pecuária, né? Então, para mim é um privilégio aqui, prazer estar aqui com você hoje. Que bom, viu? Você tem bastante coisas para contribuir aqui com a gente hoje em relação a esse tema. E a minha primeira pergunta seria: qual a importância estratégica e econômica deste selo para a pecuária brasileira no cenário global e como ele pode ser usado para abrir novos mercados e consolidar os que já existem? Muito importante trazer essa temática para quem nos acompanha, né? Você na introdução usou alguns termos bem bacanas aí, né? Questão do orgulho, da importância, né, desse selo. Eu acho que é um momento histórico para o Brasil, tá? Porque ele atesta no maior rebanho comercial do mundo que tem segurança sanitária. Então, para todo mundo da cadeia, né, da cadeia de pecuária, mas o agronegócio como um todo, a sociedade brasileira como um todo, tem que se orgulhar. Você ter um sistema de controle num país continental de 200 milhões de cabeças, um rebanho saudável. Então você pode ir do Oiapoque ao Chuí comer carne, que vai ter um selo, né, de sanidade, podemos dizer assim, né, otorgado pela Organização Mundial. Então isso é muito importante. Eu acho que esse é o grande ponto. Tá? Então, realmente, se caracteriza como um momento histórico. É possível abrir novos mercados? Eu acho que esse é um grande passo. Tá? Esse é o grande passo. A gente tem alguns degraus a serem cumpridos. E o primeiro de tudo é você ter um ambiente saudável em termos de sanidade. É focar na sanidade. Depois a gente vai discutir acordos comerciais, a imagem do produto, tem outros fatores, mas isso já nos dá uma confiança de controle, de responsabilidade coletiva do setor. Então, realmente, é o pontapé inicial para a conquista de novos mercados, e a gente vai conquistar. Então, acho que esse é um ponto muito importante da conversa. O mundo todo hoje vive com questões de saúde animal bem impressionados. Influenza aviária, peste suína africana, está ocorrendo ainda. O Brasil teve um problema de influenza aviária esse ano, mas já resolvido. Então, quando a gente tem esse selo, né, que coincidentemente foi basicamente no mesmo período passado para o Brasil, lá em Paris, né, realmente atesta esse cenário aí de abertura de possíveis mercados mais rigorosos em termos de sanidade e que vão atestar, sim, a nossa carne. Abrindo o mercado, por exemplo, como um japonês e sul-coreano, que eles buscam esse selo, eles realmente trazem para o Brasil um cenário muito interessante para os próximos anos. Você acredita que a certificação ela é resultado direto da implementação aqui do Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa, ou você acha que houve outros fatores? Sim, é lógico que é fundamental. Eu preciso ter um programa, eu preciso ter uma política para isso. Mas eu diria assim, é uma responsabilidade de toda a cadeia, há todo esse envolvimento. Desde a indústria de insumos, produção, próprio frigorífico, até mesmo o varejo, olhando, e lógico, toda a organização setorial, mas também governamental. Então, quando eu tenho programas que envolvem Ministério Agrário, Ministério do Desenvolvimento, da Agricultura, até mesmo Ministério da Economia, porque isso envolve muitos recursos,
Então, acredito que sim, seja resultado desse programa que foi construído há anos por várias mãos, assim, então, realmente colhendo esse resultado. É um trabalho difícil, é um trabalho de convencimento, é um trabalho efetivamente de campo, para convencimento no sentido da necessidade da gente aprimorar as técnicas de sanidade, protocolo e sim, mostrar que a gente tem esse ambiente saudável de produção. Então sim, com certeza é um reflexo desse programa, mas com muitas outras ações coletivas do setor. Você pode citar uma dessas ações? Olha, sim, é realmente quando a gente pensa, né, ao longo da cadeia, até o exemplo da rastreabilidade, isso vem ocorrendo, né, no sentido de onde o meu animal está vindo, como ele está sendo comercializado, o que ele está consumindo. Então, a questão da rastreabilidade é um ponto interessante para a gente também atestar esse programa do controle de aftosa, porque se eu tiver algum problema de saúde animal, como a gente ouve em outros países, até mesmo em outros setores, como suínos e frango, a gente vai conseguir diagnosticar rapidamente e rastrear todo esse produto. Então, esse é um exemplo. Então, quando a gente tem esse envolvimento, né, de outras ferramentas junto com um programa como esse, a gente tem um resultado positivo. Interessante. Agora, em relação ao Brasil, né, quanto que ele representa nas exportações mundiais de carne bovina? Que fatores você acha que implica na nossa liderança? Bom, são números expressivos, né? A gente fala que o Brasil exporta, né, vai ultrapassar pela primeira vez ao longo de 2025 algo em torno de 3 milhões de toneladas. Ano passado, 2024, 2 milhões e 800, então está falando algo em torno de 3.200, para 2026, 3.500 quase. Então, se a gente fala de um comércio global por volta de 12 milhões, então a gente está falando de um número muito expressivo. Está falando algo em torno, tá, de 20% a 30%. Então, assim, é um setor de exportação de carne bovina, não estou falando nem de produção de carne bovina, de exportação que trabalha para a segurança alimentar. Então, os fatores que levam a isso, sim, é o investimento em produtividade, é o investimento em uso de ferramentas para controle sanitário, para uso, sim, de tecnologia. Tudo isso favorece o quê? Essa competitividade. Produzir mais com menos. Sempre. Claro que o câmbio ajuda muitas vezes, porque deixa a nossa carne mais competitiva. É claro que também a redução de produção em outros países também colabora para a oferta do Brasil chegar nesses países que demandam mais carne e que eventualmente não conseguem comprar desses países que vêm reduzindo produção. Então, tem fatores mercadológicos, mas tem fatores estruturais. E se eu pensar na última década, o Brasil mudou muito. Então, quando a gente pensa o que favorece, né, o que contribuiu para o Brasil conquistar o mercado global, eu acho que sim, essa evolução da cadeia que culmina com o selo, que culmina com rastreabilidade, mas aí mostrando ao mundo que a gente tem esse potencial de ofertar qualidade e ofertar segurança. Na sua opinião, como o país vem usando essas vantagens competitivas para se manter aí como o melhor player do mundo, né? Podemos chamar assim. Olha, aqui não é nenhum ponto de crítica, a gente evoluiu bastante, mas aí a gente precisa trabalhar mais essa questão de aproveitar a nossa vantagem competitiva. Tá? A gente tem uma carne mais barata do mundo, é o maior produtor junto com os Estados Unidos, daqui a pouco a gente vai passar os Estados Unidos, mas é o maior exportador, mas a gente precisa se comunicar melhor, a gente precisa vender a nossa carne melhor. E aí entra naquele degrau que eu comentei com você, a gente tem a sanidade, mas a gente precisa ter acordo comercial. E a gente precisa trabalhar a imagem do produto. Qual que é a imagem do produto brasileiro? Aquela carne ingrediente, carne culinária. A gente tem carne gourmet, que é o top, que é uma carne australiana, Uruguai, Argentina. A gente tem muita carne gourmet. Só que a gente precisa falar com o mundo sobre isso e precisa ter volume para isso. A gente não deve qualidade, produção para nenhum desses países, mas sim, a gente precisa ter uma comunicação melhor. Eu estou falando de marketing mesmo, mas que passa também por acordos comerciais. É trazer esse pessoal para conhecer a nossa produção, entender como é produzido. Porque para qualquer pessoa do mundo que a gente pergunta, aí não estou falando dos estudiosos do setor, que conhecem o Brasil.
Eles não sabem onde fica o Brasil, eles acham que aqui tudo é floresta, aqui a gente Ainda produz tem de essa qualquer imagem. jeito. Então, assim, É. então é a comunicação, é mostrar que sim, a gente tem uma produção muito eficiente. E vou dizer para você, uma das mais rigorosas do mundo, se não a mais. Dentro da porteira e dentro da indústria. Os Olha frigoríficos só. nacionais não devem nada para fora, não. Porque Em é termos uma- de organização, controle ambiental, resíduo, a gente tem uma inspeção sanitária muito forte, né? Então é importante deixar claro também essa grande questão, mas a gente precisa contar. A gente muitas vezes conta para o setor, que todo mundo entende, todo mundo está apto a ouvir. Agora, muitas vezes a sociedade, a gente precisa entender como falar para ele, seja aqui no Brasil, seja fora. Então, acho que talvez seja esse o ponto. A gente tem uma carne competitiva, muito competitiva, e como fazer para a gente aumentar? Quais são os entraves? Eu acho que falta um pouco disso. O acordo e trabalhar a comunicação para falar, temos qualidade, temos volume, temos sanidade. Então, vocês precisam valorizar o nosso produto. Interessante esse seu ponto de vista, porque também exige uma consciência dos produtores. Consciência, aí eu vou falar, consciência dos produtores e a cadeia como um todo. Eu acho que, acho não, tenho certeza, Soraya, assim, é uma coordenação. Aonde que a gente quer chegar? Qual que é a estratégia que a gente vai adotar, né? A gente quer ser o grande fornecedor? A gente está vendendo ou a gente está sendo comprado? Porque eles estão necessitando. Eventualmente, a gente sabe que é um processo mais lento, mas aí a produção começa a melhorar de outros países, daí eles deixam de comprar da gente. Isso deve demorar um pouco, né? Porque a gente tem um cenário global de muita baixa oferta. Mas a gente precisa vender a nossa carne. Sim. Se comunicar melhor, mas vender a nossa carne. Eu acho que esse é o grande ponto. Você acha que existem investimentos, né, significativos aí de empresas de genética no Brasil, que impacta também nesse resultado? A gente tem aí no cenário, nos últimos anos, se a gente pensar na indústria de pastagem, na indústria de nutrição animal, de sanidade animal, muitos investimentos ocorrendo. E a genética não é inerente a esse processo. A gente vem conversando com muitas empresas, a gente vem observando o volume de vendas que eles vêm conquistando, a gente praticamente aí vem batendo recorde atrás de recorde de vendas de sêmen. Muitas empresas falam que o Brasil é o grande mercado agora e vão muitas vezes, tem empresas que vão vender mais sêmen para o Brasil do que para os Estados Unidos. Ah, Thiago, mas é a característica do rebanho, o zebuíno, tem a questão mais da inseminação, que seja, mas eu estou observando um melhoramento genético no campo, seja com uma inseminação, com sêmen, seja assim com o melhoramento das raças dentro do campo brasileiro, fazendo gado PO. Então a gente tem uma mudança estrutural. Então a genética ela vem contribuindo. Mais animais por vaca, mais pesados, e isso vem melhorando todo o processo produtivo. Claro que assim, eu não posso falar da genética por si só. É um conjunto. É um conjunto. É igual eu ter uma Ferrari e usar gasolina adulterada. Não adianta eu ter uma boa genética e não ter uma boa nutrição, ou não ter uma boa sanidade, ou não ter um bom motorista, né, um bom funcionário, um bom produtor. Então, a engrenagem ela tem que caminhar junto, mas a genética ela vem se destacando nesses últimos 15 anos, principalmente de 2008 para cá, mas olhando de 2019 a 2025, esses 5, 6 anos, a genética explodiu. Então, realmente é o grande mercado mundial para a genética bovina é o brasileiro. Então, ela contribuiu bastante para essa evolução. Mais carne por animal, obviamente, e por menos áreas. Então, é o que, vamos dizer assim, o que a sociedade busca, o que o mundo busca, essa sustentabilidade. E quando eu falo sustentabilidade ambiental, a primeira coisa que vem na cabeça, né, a emissão do gás, é o pum do boi. Mas a sustentabilidade ambiental é, para mim, produzir mais na mesma área ou em menos área. E isso a pecuária vem conseguindo. Então, eu tenho uma sustentabilidade ambiental, eu tenho uma sustentabilidade econômica, ganho de escala me reduz custo, economia e melhora a margem, e sustentabilidade social. Fazendas que trabalham com genética,
uma genética melhorada, o funcionário recebe 2,3 vezes mais do que uma fazenda comercial sem genética. Então eu tenho um ganho social também aí. Eu emprego, desenvolvo meu funcionário e ele recebe mais. E com a retirada da obrigatoriedade da vacinação contra a febre aftosa, como é que você vê o impacto aí para pequenos e médios produtores? Essa é uma boa pergunta, eu acho que foi um avanço, como eu disse no início, né, um avanço histórico para o Brasil. É um caminho sem volta, isso é positivo, mas assim, a gente vai ter que ter uma atenção sempre redobrada. A gente está falando de um continente, a gente está falando de muita fronteira de terra, é diferente de uma fronteira de mar, então a gente pode incorrer alguns riscos normais sanitários. E, logicamente, não estou jogando areia no caminhão, não estou, obviamente, jogando contra, mas é atenção. A gente conquistou um selo de extrema importância que o mundo todo está olhando para a gente. No início, a minha grande preocupação em relação da retirada é porque, tradicionalmente, a aftosa, eu tinha 2 grandes momentos de vacinação, que eram em maio e em novembro. Algumas regiões do Brasil diferenciavam um pouquinho, mas em linhas gerais era assim. E o que acontecia muitas vezes quando eu ia vacinar? Eu reunia o meu gado. Reunia o meu gado no curral, então tinha que obrigatoriamente vacinar de aftosa. Então eu aproveitava para fazer todo o protocolo sanitário. Então, vamos dizer, eu dava um controle sanitário para o meu gado. E muitas vezes, quando você vai falar com funcionários, peões, fechar o gado, que a gente chama, colocar todo o gado no curral, dá trabalho, às vezes muita extensão de área. Então, a minha primeira preocupação naquela época, no início dos anos 2010, quando começou-se a ventilar esse processo, até um pouco antes, mas pesadamente nessa última década, a grande preocupação era, e agora? Como que vai ficar o controle sanitário? Porque eu posso ter perda de produtividade. Um animal doente, um gado doente, a gente quando está doente, a gente não gosta de comer, e o gado precisa ganhar peso, mais carne para ser abatido. Então a minha preocupação era essa. Dito isso, o que aí voltando para a pergunta de genética, como a pecuária evoluiu muito nesses últimos anos, que também é um caminho sem volta, a retirada da aftosa, a evolução da produtividade, o produtor ele cada vez mais está ciente de que ele precisa estar produzindo no fino, assim, no máximo que ele conseguir de produção. E isso ele consegue com tecnologia. Então não dá para ele fazer meia boca. Se ele fizer meia boca, ele sabe que está fora do jogo. Então, essa melhora de todos os fatores de produção, incluindo a genética, que a gente falou, nutrição, maneira, faz com que eu use uma sanidade ou um protocolo sanitário mais correto, minimizando esses efeitos de baixa produtividade, de um controle sanitário menor. Então, olha que interessante, né? A tecnologia, o emprego da tecnologia, ajudando até mesmo nesse controle. Claro, há produtores que eles... e a vacina da aftosa muitas vezes era negociada por R$1 a dose. Então, vão haver produtores que eles vão tratar o animal só quando ele perceber que estiver doente, mas cada vez mais isso vem estrangulando. É uma forma de mitigar o risco. É uma forma de mitigar o risco. Então, é bem interessante isso. Então, se você me diria qual que era o impacto, lá, alguns anos atrás, eu tinha esse receio do não uso de um bom protocolo, diminuir a produtividade, abrir espaço para o risco. Mas essa evolução que a pecuária teve nesses últimos 6 anos me dão a certeza que a gente está no caminho certo, minimizando o risco. É claro, como eu falei, é um país muito grande, tem muitos tipos de produtores, muita fronteira, mas com certeza um risco mais reduzido. Se a gente considerar, né, as extensões de fronteiras secas aí no Brasil, quais seriam os principais riscos sanitários e como eles estão sendo gerenciados após aí essa mudança no status da vacinação? Como eu disse, quando a gente fala do risco sanitário em termos de fronteiras, sim, a entrada de animais, muitas vezes de outros países, seja animal vontade própria, porque ele rompeu uma cerca, ou ele está andando, ele entrou no nosso território, ou realmente transitado. Então, o grande risco é esse, animais contaminados entrarem no nosso rebanho, seja via floresta, terrestre, né, etc., como a gente já comentou, seja via por transporte.
Agora, há necessidade desse controle. Acho que o grande desafio é esse, além do desafio dentro da porteira de um protocolo sanitário correto, eu ter esse controle nas fronteiras, uma exigência maior, uma fiscalização maior. Esse é o grande desafio pensando num país continental, esse controle das fronteiras terrestres para evitar que animais que realmente não têm essa documentação estejam contaminados entrem no país. Tá. Agora, uma outra curiosidade, né, seria a produtividade brasileira. Ela cresceu também com o uso de tecnologia, integração lavoura-pecuária. Como é que você observa essa situação? Cresceu, seja uma maior adubação de pastagem, seja o uso do confinamento, produzindo mais em menos tempo e menos espaço, e também, obviamente, com a integração lavoura-pecuária, ou integração lavoura-pecuária-floresta, ou somente integração pecuária-floresta. Mas sim, a produtividade sobe. Eu tenho um resíduo que a agricultura me deixa no campo, que eu posso aproveitar assim com esse manejo de pasto, produzir um pasto mais barato e esse meu gado engordar. Então, além do que, eu posso também ter a terminação em confinamento vinculado à agropecuária, à agricultura, perdão. Então, sim, a produtividade que a gente nota nos últimos anos aumentou. Por isso que a gente fala, é genética, é nutrição, sim, e é o manejo do pasto vinculado, consorcionado com outras culturas. Com certeza, essa atividade contribuiu bastante para o aumento de produtividade. Quais seriam os fatores assim que você pode estar trazendo para a gente sobre esse exemplo de inovação? Quando a gente fala de inovação, a gente fala de tecnologia, né? Eu acredito que nessa linha tem a necessidade de uso de, por exemplo, a biotecnologia muito inerente a todos os processos produtivos, não só da pecuária, como agricultura, os bioinsumos. A necessidade, por exemplo, de eu produzir um produto mais saudável, sem uso de antibióticos, por exemplo, aditivos. Tá. Então isso ajuda, sim, em inovação em produtividade, porque forçam as empresas a desenvolverem novos produtos e buscarem uma eficiência maior. Assim como o digital, ele traz sim a necessidade de automação, uso de análise de dados muito fortes, a questão do aprimoramento da mão de obra. A mão de obra, a gente sempre pensa muito no funcionário, né? No bom sentido, o peão, aquele funcionário que está no dia a dia. Mas eu tenho também o tomador de decisão, que ele não pode parar no tempo. Com uma IA, com esse avanço do volume de dados, ele tem que andar mais rápido. Então, quando eu penso na inovação, o que contribuiu para ganhos de produtividade, eu acredito que toda essa parte de investimento, de pesquisa e desenvolvimento, novos produtos, menos usos de antibióticos, agroquímicos, muitas vezes o bioinsumos, somado à tecnologia de gestão de dados, a inteligência artificial, automação, drones, etc., ajuda nessa evolução. Então tem muita coisa acontecendo no campo para contribuir para o ganho de produtividade em termos de inovação. E é interessante você trazer também sobre a inteligência artificial. Eu costumo dizer, e claramente, no bom sentido, a inteligência artificial, ele deixa, entre aspas, os burros mais rápidos. A questão, os inteligentes, eles têm que usar a inteligência artificial para andar mais rápido. Porque realmente é um produto que a gente não pode deixar de usar. Eu, como profissional, eu acabo usando para formatar rápido uma planilha do Excel, o texto, mas é claro, o texto muitas vezes, eu estou dando exemplos do nosso dia a dia, como professor, pesquisador, eu preciso projetar uma coisa maior, mas a interpretação, o abastecimento de dados, o que eu quero analisar, está na minha cabeça. Então, em vez de ficar mexendo dado por dado, eu uso a inteligência artificial para me projetar. E aí eu vou tomar a decisão de como que eu vou apresentar esses dados e como eu vou analisá-los, interpretá-los. É isso que o produtor precisa fazer. O que no campo eu posso agregar com uma inteligência artificial? Na tomada de decisão da compra de insumos, por exemplo, da venda do meu produto. Tá. E aí pensando no uso de tecnologia. Vale a pena, não vale a pena? Né? Então é bem amplo quando a gente fala de o digital transformando, a tecnologia sendo usado.
mas a gente tem que incorporar isso no nosso dia a dia, respeitando sim a dinâmica de cada setor. O crescimento do Brasil, você acha que interfere, né, afeta aí na relação com os Estados Unidos, como aconteceu no frango? Olha, a relação do Brasil e Estados Unidos, como qualquer outro player, mas principalmente no agro, é uma relação que a gente está falando dos dois maiores produtores mundiais. Os fornecedores mundiais de alimentos, Brasil e Estados Unidos. A gente tem grandes fornecedores como uma Argentina, uma Ucrânia em termos de grãos, sim, né? Mas, por exemplo, a China é o segundo maior produtor de milho. Estados Unidos, China e Brasil. E ela compra muito ainda, seja carne, seja grãos. Então, quando a gente pensa nessa relação, a gente tem que saber que a gente está competindo. É uma rivalidade. Obviamente. E os Estados Unidos precisam muitas vezes da nossa carne. Tanto que a gente discutiu muito nos últimos tempos a questão do tarifaço, e o tarifaço ele entra, ele sai porque os Estados Unidos precisam da carne para controlar a inflação. Eles não têm carne suficiente para toda a população, porque eles vendem muito também. Tá. Mas então é uma relação, no primeiro momento, de competidores buscando o mercado global, mas por outro lado, na busca de eficiência. O Brasil é muito eficiente, se não mais eficiente dos Estados Unidos, em muitas culturas dentro do campo, dentro da porteira. O problema do Brasil é pós-porteira. Infraestrutura, tributação, logística. Aí a gente precisa trabalhar melhor. Aí eles são bons no que eles fazem. A gente tem boas iniciativas, mas muito vindo da iniciativa privada. Então, assim, a competitividade do campo, muitas vezes a gente perde essa competitividade quando a gente olha esses fatores que eu falei para vocês, principalmente a logística, a infraestrutura. A gente tem déficit de armazenagem, a gente tem um tributo muito grande. A soja nossa que sai do Brasil, chega na China, o custo é o dobro em relação aos Estados Unidos. A gente pode discutir, mas a gente atravessa o globo, os Estados Unidos vai pelo Porto do Parnaíba, ok. Mas a gente tem que buscar ferramentas para pelo menos minimizar o custo porteira até o porto. Tem muita coisa. Muitas estradas, pistas simples, muitas estradas esburacadas, muito tempo parado no porto, então isso daí é custo, por exemplo. Então assim, essa é a relação com os Estados Unidos. É uma relação que o agricultor, quando ele olha os números, o agricultor geral, pecuarista, até mesmo a turma da cadeia, as grandes players, eles olham, é Brasil e Estados Unidos, eles sabem. Eles sabem que são os dois grandes players. E aí eles vão buscar a eficiência de cada um, como eu falei, dentro da porteira, fora da porteira, negociações de acordos comerciais. Os Estados Unidos é muito mais proativo em termos de acordos comerciais, o Brasil precisa se abrir um pouco mais, talvez refém de questões ambientais, que o mundo precifica muito, que eu não concordo. Então tem todo esse ambiente aí que a gente precisa colocar na questão da competitividade na relação Brasil-Estados Unidos. E como que a gente pode trabalhar nessa nossa imagem internacional quando se fala aí sobre sustentabilidade, segurança sanitária? Eu acredito que a gente precisa falar, precisa conversar. A COP30 que teve no Brasil, isso. Tive a oportunidade de participar. Olha que então, bacana. assim, foi a primeira vez, a gente, para quem não estudou um pouco da COP30, eu também era vamos dizer, um leigo no assunto, né? Então, vale a pena viver aquilo lá. A gente tem duas grandes, eles chamam de zone, né? Eu tenho o Blue Zone e o Green Zone. E o Brasil, pela primeira vez, propôs uma terceira, que era o AgriZone. Então, é um pouquinho nisso. O Brasil propôs, numa COP, ter uma área só para falar de agricultura. Que, assim, a agricultura está vinculada com o Blue Zone, que pensa na água, no oceano, e o Green Zone, florestas, matas, o uso. Ele estava nos dois momentos também, o agro, muito agro. Mas ele tinha um específico com uma informação pesada para falar das iniciativas que o Brasil tem no agro. A questão é, precisamos ter mais movimentos como esse, se comunicar mais, vamos receber críticas, vai precisar fazer ajustes, mas a gente pode ter certeza que a gente recebe muito elogio também, mas a gente precisa se mostrar mais, vender essa imagem, mostrar o que a gente está fazendo de bom, mostrar a evolução, os números. Muitas vezes o mundo todo precifica o número. É muito comum um pesquisador fazer pesquisa, do Brasil eu falo,
Falo porque eu estou dentro da academia também. Que dados vocês usam? Ah, eu uso dados do SDA. Ah, porque ela é a referência, porque tem dado todo mundo. Ah, eu uso dados da FAO. Então, e o dado do Brasil? IBGE, Conab. São dados reais? São dados reais e muitas vezes são criticados. Ah, não representa, fico em dúvida. Mas então, assim, começa também da gente solidificar nossas instituições para ter um dado real para falar, não, o dado que a gente vai usar é esse daqui. Esse é o dado real. Né? Então, esse é o trabalho da imagem, mostrar, ter um discurso coeso, ter um discurso forte, que a gente tem sim líderes com esse perfil, mas ter essa coordenação da cadeia para daí a gente mostrar, é isso que a gente quer, é isso que a gente está fazendo. Né? Então, tem alguns passo a passo, mas tem muita coisa boa, Soraya, tem muita coisa boa que a gente vem fazendo, mas precisa se comunicar melhor. A questão da imagem é mostrar realmente, né? Falar. Uhum. Para a gente encerrar, como é que você vê o futuro da pecuária? Uma pergunta de tese, hein, Soraya? Só para a gente encerrar, né? Eu penso, a gente falou bastante coisa aqui, né, sobre o futuro da pecuária, mas esse é o caminho, é investimento em capital humano, investimento em tecnologia, infraestrutura, é uma visão de responsabilidade coletiva, para a gente voltar no começo, a gente ganha um selo porque o produtor fez o papel dele, porque assim, o frigorífico também processou todo o papel dele, junto com a responsabilidade, a gente vem falando. As instituições também compraram essa ideia, deram suporte, o governo também sabe da responsabilidade dele, então assim, é uma responsabilidade coletiva, intensificação da tecnologia para reduzir custo. Acho que essa é a pecuária. Quando a gente fala tecnologia, tudo que a gente falou aqui, bioinsumos, genética, IA, digital, treinamento das pessoas, uma comunicação menor. Hoje a gente sabe o que está acontecendo na China. Por que eles não podem saber o que está acontecendo aqui? Eles sabem, mas vamos aproveitar, vamos comunicar. Então, quando eu pensar numa pecuária do futuro, é uma pecuária eficiente cada vez mais, uma pecuária de giro rápido, giro curto, gerando muito emprego, gerando mais carne para o animal, mais sustentável e, obviamente, trazendo muita divisa e reconhecimento para o Brasil. O mundo precisa da carne brasileira. O mundo entrou num cenário de estrangulamento de carne. Então o Brasil tem esse papel, mas ele vai precisar fazer esse dever de casa que ele tem totais condições e já vem fazendo. Notícia boa que você trouxe para a gente, reflexão boa também. Quero agradecer a sua participação. Não, eu que agradeço. Esse é o tema, né? Os desafios, e tem muitos desafios, mas tem muitas oportunidades e um potencial gigantesco para a pecuária brasileira. Exatamente. Eu que agradeço. Sempre muito bom conversar aqui com vocês. Muito bem. Bom, olha só que conversa enriquecedora essa nossa, hein? Então fica bem atento que a gente vai continuar acompanhando de perto e nos acompanha também, tá bom, gente? Se puder, compartilha aí com as pessoas, né? Porque essa informação ela tem mais a que ser divulgada, é um orgulho para nós mesmo e assim que a gente puder, a gente volta com mais novidades para vocês, tá bom? Bom, nos vemos em breve. Até lá.